Sejam bem-vindos. Antes de começar, gostaria muito de saber a que horas e de onde estão ouvindo. Deixem seu like e um comentário para ajudar o canal. Então, na sexta-feira passada à noite, um rapaz de 17 anos estava sozinho em casa com minha família, exceto minha irmã de 21 anos, que estava no trabalho. Nós estávamos na cabana da família, a alguns quilômetros de distância. Estou acostumado a ficar sozinho em casa, pois esse cenário é muito comum no verão, principalmente quando estou trabalhando e não posso ir e voltar da cabana. Normalmente, não fico nervoso ou com medo quando estou sozinho. Já me acostumei com os estalos e ruídos estranhos da nossa antiga casa. Fiquei especialmente confortado pelo fato de que o cachorro da minha irmã também estava em casa comigo naquela noite. A maioria dos barulhos podia ser atribuída a ele. Se algo acontecesse, ele agiria como uma espécie de cão de guarda, me alertando sobre qualquer coisa estranha. Ao mesmo tempo, porém, ele é o tipo de cachorro que late para qualquer barulho ou pessoa passando pela porta ou janela. Estou acostumado a ouvi-lo latir ou rosnar à noite. Mesmo assim, na última sexta-feira, o som dos latidos dele, quase à meia-noite, foi desconcertante, para dizer o mínimo. Apesar de me sentir confortável ficando sozinho em casa, ainda tenho medo da possibilidade de uma invasão ou alguma outra interação humana indesejada no meio da noite. Deixei-o latir por alguns segundos, dizendo a mim mesmo que era apenas alguém passando pela nossa porta de vidro no beco ao lado, e que ele ficaria quieto quando a pessoa passasse. Nem preciso dizer que não foi isso o que aconteceu. Ele continuou latindo e rosnando por mais alguns momentos, e eu finalmente saí da cama. Durmo no porão, então subi as escadas para dar uma olhada. Como eu suspeitava, ele estava alerta na porta de vidro. Fiquei tranquilo por um momento, até que me aproximei, pronto para fechar as cortinas e voltar a dormir, e vi a porta entreaberta, cerca de 5 a 7,5 centímetros. Fiquei congelado. Eu tinha deixado o cachorro, Bosco, sair mais cedo naquela noite, mas sei que fechei a porta. Nunca deixo essa porta aberta. Sou uma pessoa paranoica e com muita ansiedade, especialmente em relação a arrombamentos e coisas do tipo. Então, sei que nunca esqueceria de fechar essa porta. Tenho 100% de certeza. Mas, na hora, não me permiti pensar nisso ou sequer reconhecer que eu não poderia ter deixado a porta aberta, porque sabia que isso me colocaria numa espiral de pensamentos, talvez até mesmo num ataque de ansiedade, se eu não encontrasse uma explicação. Fechei e tranquei a porta, verificando 2 vezes se estava mesmo trancada. Com a lanterna do celular, apaguei todas as luzes e dei uma olhada em todo o segundo andar da casa, incluindo armários e outros esconderijos razoáveis, só para me tranquilizar. Como não encontrei nada, voltei para meu quarto no porão. Enquanto eu estava lá embaixo, tentando afastar o medo, pude ouvir Bosco andando pelo chão acima, que também é o teto do meu quarto. Achei que estava imaginando coisas, até que começou a parecer que havia passos humanos acompanhando os passos dele. Ele andou por ali por cerca de 10 minutos antes de eu colocar meus fones de ouvido e conseguir me acalmar até pegar no sono. Às 2 horas da manhã daquela mesma noite, minha irmã chegou do trabalho. Acordei alguns minutos antes com Bosco já no porão, o que ele nunca faz. Há até um portão para impedi-lo de descer até ali. Ele estava choramingando na porta do meu quarto. Levantei para deixá-lo sair. Minha irmã entrou e nós o deixamos sair pela porta da frente, em vez da porta de vidro do pátio, e depois o deixamos entrar pela mesma porta da frente. Conversamos um pouco antes de eu voltar para o porão e minha irmã ir ao banheiro. Esqueci completamente da porta naquela noite. Fiquei ocupado com o trabalho nos dias seguintes e acabei esquecendo de comentar isso com alguém, até esta noite. Minha irmã e minha mãe estavam em casa comigo para uma noite de filmes, enquanto meu pai e meu irmão tinham ficado na cabana. Lembrei da situação da porta quando estávamos escolhendo filmes de terror para assistir. Estava contando a história como algo assustador, quase engraçado, até que minha irmã falou que, naquela mesma noite, mais ou menos 1 hora depois de chegar em casa, a porta estava aberta novamente. A mesma porta que estava trancada por dentro e que não era usada desde mais cedo naquela noite. Meu estômago embrulhou e comecei a tremer assim que ela contou isso. Tentamos encontrar uma explicação.
Talvez ela tivesse deixado o Bosco sair e esquecido de fechar. Mas logo nos lembramos de que usamos apenas a porta da frente naquela noite. Então, tentamos justificar por que alguém invadiria a casa sem roubar nada. E por que ficaria lá por 2 horas antes de ir embora. No fim das contas, percebi que provavelmente tranquei alguém dentro de casa comigo. Ao revistar o segundo andar, obriguei essa pessoa a se esconder no andar de cima. Essa pessoa ficou presa lá. Agora, pensando que a casa que parecia vazia, com o resto da minha família ausente e todas as luzes apagadas, não estava vazia. É assustador. E havia um cachorro que latia se visse alguém, me alertando sobre a presença deles. Então, quando eu estava no porão e minha irmã no banheiro, essa pessoa saiu correndo pela porta de vidro, o que coincidiu perfeitamente com o momento em que minha irmã a encontrou aberta novamente, ainda mais do que da primeira vez, como se estivesse com pressa para sair. Talvez tenham deixado a porta entreaberta da primeira vez para facilitar a fuga ou para evitar o barulho alto da porta batendo no batente. De qualquer forma, a combinação de eventos é tão perfeita que é impossível ignorá-la. Eu sei que parece improvável, especialmente sem nada ter sido roubado, mas nesta cidade pequena há muitos relatos de arrombamentos em que nada foi levado. Casos de puro vandalismo ou apenas invasões, sem explicação. Muitas e muitas vezes. Então, não é tão improvável quanto seria em uma cidade maior. Não consigo entender isso, e fico abalado só de pensar na possibilidade de alguém ter estado na minha casa enquanto eu dormia sozinho no porão. Uma parte de mim ainda resiste a acreditar, mas não consigo ignorar as muitas coincidências que se unem para tornar tudo isso tão perturbador. Alguns anos atrás, eu estava morando com meus tios depois de me mudar para um novo estado. Eles tinham acabado de se mudar para uma nova casa em um novo condomínio. Nesta área, vendedores porta a porta lotavam os novos empreendimentos e novas construções com amaciadores de água, produtos de limpeza, painéis solares, geradores e aspiradores de pó Kirby. Eles vagavam pelo bairro o dia todo, batendo de porta em porta, mas geralmente iam embora por volta das 17 horas. Naquela noite em particular, eu estava sozinho em casa com meu cachorro, um vira-lata que era basicamente um labrador preto misturado com uma raça desconhecida. Ele tinha aproximadamente o tamanho e o peso de um labrador de raça pura, mas tinha uma constituição mais robusta e pelos longos e crespos. Era um bebê gentil e doce, que ficava chateado se alguém falasse mal dele. Eu nunca soube que ele fosse uma ameaça para alguém. Meus tios estavam comemorando seu aniversário. Nessa época do ano, os dias estavam ficando mais longos, e a escuridão só se completava por volta das 20 horas. Eram cerca de 19 horas e já começava a escurecer quando alguém tocou a campainha e bateu na porta. A porta era uma daquelas com uma janela oval de vidro grosso, e eu conseguia ver quem estava lá da cozinha. Eu ia ignorá-los, mas, infelizmente, eles puderam me ver e continuaram a bater. Então, fui atender a porta. Meu cachorro me seguiu, mas ficou parado nas sombras da sala de jantar. A pessoa na porta era um jovem em idade universitária, vestindo uma camisa de colarinho, gravata e calça caqui. Ele parecia um pouco com um missionário mormon. Era magro e tinha mais ou menos a minha altura. Entre 1,72 metros e 1,75 metros, imaginei que ele fosse algum tipo de vendedor, mas achei estranho que estivesse fora tão tarde. Pensei em abrir uma fresta na porta, dizer que não estava interessado e depois trancar. Abri a porta a alguns centímetros para falar através dela. Ele começou a falar sobre os aspiradores de pó Kirby e queria entrar para fazer uma demonstração. Primeiro, a casa não era minha. Segundo, eu sabia que, quando eles entram, não saem sem tentar vender alguma coisa. E eu não precisava de um aspirador de pó caro. De qualquer forma, não tinha $1.000 para gastar. Disse a ele, não, obrigado. Não estou interessado. E comecei a fechar a porta. Foi quando ele colocou o pé entre a porta e o batente, levantando as mãos para impedir que a porta fechasse. Foi aí que pensei, que asterisco é essa? E ouvi um rosnado violento atrás de mim, à minha direita, seguido por um latido alto e profundo. Enquanto meu cachorro corria em direção à porta,
Eu agarrei sua coleira para impedi-lo de sair. O cara ficou de boca aberta. Os olhos se arregalaram, e ele parecia que ia desmaiar ou se mijar, enquanto recuava da porta dizendo: "Desculpe, desculpe, casa errada." Então, ele se virou e correu até o fim da entrada da garagem, onde um carro com 3 homens o esperava. Eles o pegaram e saíram em alta velocidade, com os pneus cantando. Contei tudo para meus tios quando eles chegaram em casa, e também para alguns vizinhos, para que ficassem atentos a qualquer comportamento incomum. É possível que eles fossem, sim, uma equipe de vendedores da Kirby. Eles costumam viajar em grupos de 4 e seguem as batidas nas portas com os aspiradores nos carros. Mas fiquei desconfiado porque já era tarde para eles estarem trabalhando, e o grupo era formado por 4 homens. Geralmente, esses grupos têm 2 ou mais mulheres, já que estão batendo de porta em porta no horário em que a maioria das mulheres está sozinha em casa e dificilmente deixariam homens estranhos entrarem. Então, talvez fosse uma equipe da Kirby trabalhando até tarde para bater metas, ou uma equipe de invasores de domicílio. Não sei, mas o Cosmo não ia correr riscos. Me mudei para um duplex com meu ex há cerca de 3 anos, no que achávamos ser uma parte mais segura da cidade. Uma de nossas vizinhas, Amber, trabalha no escritório de aluguel dos duplex, e seu marido, Ed, tinha acabado de sair da prisão. Ele fazia, e ainda faz, trabalhos de paisagismo para os aluguéis, como cortar a grama, podar árvores, etc. Fora isso, ele ficava em casa, fazendo trabalhos ocasionais e consertando coisas como o cortador de grama ou o caminhão. Ambos eram pessoas super legais, muito gentis e carinhosas com os outros, e sempre se ofereciam para ajudar. Fumamos maconha juntos algumas vezes. Ed fumava mais que Amber, e conversávamos sobre todo tipo de coisa. Então, achei que podia confiar neles e me sentia muito segura sendo vizinha deles. Certa vez, mencionei que, às vezes, quando estou sozinha em casa, ouço passos no sótão acima do meu quarto e o que parece ser uma cadeira sendo arrastada. Às vezes, o barulho até parece me seguir pela casa e sempre me assusta a ponto de eu ligar para alguém, só para me sentir um pouco mais segura até o barulho diminuir. Ed disse: "O quê? Acha que estamos espionando você?" De forma brincalhona, mas aquilo me assustou um pouco. Depois, terminei com meu namorado e ele foi embora. Isso é recente, de alguns meses atrás. Ed começou a me mandar mensagens perguntando se eu queria fumar com ele enquanto Amber ainda estava no trabalho. Recusei todas as vezes, inventando desculpas diferentes porque já estava desconfortável perto dele. Foi então que ele perguntou se eu queria transar com ele, dizendo que achava que Amber o estava traindo. Eu encerrei aquilo imediatamente. Foi estranho. Não contei nada para Amber porque não queria ser expulsa nem passar por uma tensão horrível e constrangedora. Odeio confrontos, então fiquei quieta. Foi aí que comecei a ouvir coisas no sótão acima do meu quarto com mais frequência. Fiquei ainda mais assustada quando acordei com o estrondo alto do lado de fora da minha porta da frente, por volta das 3 ou 4 da manhã. Quando fui verificar, havia uma pequena gazua caída no chão, do lado de fora da minha porta, mas não havia ninguém por perto. Guardei a gazua. No dia seguinte, mandei uma foto para Amber, dizendo que achava que alguém estava rondando a casa. Ela respondeu: "Ah, é do Ed. É o furador de gelo dele, não uma gazua. Querida, ninguém conseguiria arrombar sua porta com isso. Mas eu sei a diferença entre uma gazua de 10 centímetros e um furador de gelo. Estou morrendo de medo de ficar sozinha aqui, principalmente à noite. Nossos vícios se cruzam, e não é estranho pensar que ele possa estar lá em cima me espionando. Até encontrei um buraco recém-perfurado no teto do meu quarto. Coloquei papel amassado dentro e tentei não pensar muito nisso. Sinceramente, espero que nada aconteça e que eu esteja apenas sendo paranoica. Para quem diz para eu chamar a polícia, eu realmente não tenho provas. Tenho a gazua e fotos da minha porta com sinais de arrombamento, mas, quando fui ao sótão, ele estava completamente vazio. Nunca entrei sozinha porque a entrada fica na garagem e não tem escada. É preciso a ajuda de 2 pessoas para subir.
É um buraco enorme acima da lavadora e da secadora, muito difícil de acessar sem força na parte superior do corpo. Eu ligava para o meu ex-vir para casa sempre que ouvia os arrastos. Quando ele chegava, tudo já estava em silêncio. Então, fico hesitante em denunciar qualquer coisa sem provas. Isso é 100% verdade. Vou ficar com meu namorado até me mudar daqui. O que deve acontecer nas próximas semanas, mesmo com meus vizinhos chateados com a minha saída. Ah, outro detalhe. Só vi as tatuagens da suástica meses depois de ter fumado com eles na varanda dos fundos. Ed tirou a camisa pela primeira vez, e havia pelo menos 3 suásticas no corpo dele. Fiquei confusa porque Amber e Ed sempre se apresentaram como super vicanos. Ela tem tatuagens esotéricas horríveis espalhadas pelo corpo todo. Então, acredito que talvez as tatuagens dele fossem para proteção na prisão. De qualquer forma, depois disso, parei de sair com ele e só falava com os dois se estivéssemos do lado de fora ao mesmo tempo. Eu nunca acreditei nas histórias que eram contadas sobre o velho colecionador, até que inevitavelmente tropecei na verdade. Antes de tudo isso, minha vida era normal, sem nada fora do comum para me fazer imaginar o que estava prestes a acontecer. Eu morava em uma cidade tranquila, com poucas surpresas, cercado pelas mesmas velhas pessoas. Eu tinha meu trabalho, minhas rotinas, minhas amizades. Tudo parecia perfeito. Porém, tudo mudou. Numa segunda-feira, conheci o Hugo Silva, o homem no centro desta história, através de um conhecido em comum. Hugo era um colecionador de arte, ou assim todos diziam. Mas eu nunca gostei muito desse tipo de conversa, nem estava muito interessado no mundo da arte ou da cultura. O que importava para mim era a minha vida e ficar longe de conflitos. No entanto, a curiosidade sobre Hugo foi me atraindo aos poucos. Todos falavam bem dele. Ele era um homem enigmático, educado e de bom gosto, e tinha uma fortuna considerável graças aos seus investimentos em arte. Foi em um jantar de negócios que eu realmente consegui conhecê-lo. O que me surpreendeu não foi a sua casa imponente ou seus gostos luxuosos. O que realmente me intrigou foi o olhar de Hugo. Havia algo na maneira como ele olhava que me deixou inquieto, como se ele estivesse observando você profundamente, como se estivesse analisando você de uma forma que te fazia sentir pequeno, insignificante. Isso não é algo que se pode descrever precisamente. É uma sensação, algo que você só sente quando alguém te observa de uma forma que faz você se perguntar o que realmente vê. Apesar daquela estranha sensação, não pensei muito nisso. As conversas continuaram como qualquer outra noite social. No entanto, no decorrer da noite, notei algo curioso. Quando um dos convidados mencionou certas pessoas na cidade que tinham desaparecido nos últimos anos, Hugo tornou-se visivelmente interessado. Ele até mudou seu tom de voz ao mencionar alguns nomes. Pareceu-me estranho, mas como todos na sala continuaram conversando sobre assuntos triviais, decidi não me aprofundar mais nisso. Os dias passaram, mas não consegui tirar Hugo da cabeça. Algo não se encaixava, e quanto mais eu pensava nele, mais isso incomodava. Decidi fazer um pouco mais de pesquisa sobre o homem, algo que eu nunca teria feito antes daquela noite. Procurei informações sobre ele, seus negócios, suas propriedades. O que encontrei foi perturbador. A maioria dos seus investimentos, principalmente os anônimos, estavam centrados em arte de alto valor. Mas também havia algo que chamou minha atenção. Uma série de desaparecimentos não resolvidos na cidade, todos envolvendo pessoas que pareciam ter algum tipo de conexão com Hugo. Foi isso que realmente me deixou em alerta. A conexão era óbvia demais para ser uma coincidência. Não pude deixar de pensar que algo muito mais sombrio estava acontecendo. Decidi segui-lo um dia, sem saber o que esperava encontrar. Talvez eu só quisesse verificar minhas suspeitas. Ou talvez estivesse procurando respostas que, no fundo, tinha medo de descobrir. Eu o segui em uma tarde de outono, quando o vento soprava forte e as folhas caíam em espiral pelas ruas vazias. Hugo pareceu não notar que eu o observava. Seu comportamento era frio e calculista como sempre, mas havia algo diferente em sua postura naquela tarde. Eu o vi entrar em uma velha mansão nos arredores da cidade,
Um lugar que eu nunca tinha notado antes, longe de tudo. Decidi me aproximar da mansão, escondendo-me nas sombras das árvores próximas. Eu pude ver através das janelas, mas o que vi gelou meu sangue. Hugo estava lá dentro com um grupo de pessoas. Eles não eram pessoas comuns que eu conhecia instantaneamente. Suas roupas, sua postura, seu olhar, nada era normal. Eles eram muito rígidos e controlados, como se não tivessem vontade própria. Fiquei observando por horas. Vi como Hugo os organizava, dava-lhes ordens, movia-os de um lugar para outro com uma frieza assustadora. Ninguém parecia se rebelar. Eles eram como marionetes, cada um cumprindo seu papel, como se fizessem parte de uma encenação. Um arrepio percorreu meu corpo. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo, mas algo me dizia que eu tinha que descobrir. Decidi agir. Nos próximos dias, voltei a espionar a mansão. Desta vez, criei coragem e cheguei mais perto. Esperava encontrar algo, alguma pista que pudesse lançar luz sobre o que estava acontecendo. Eu não estava enganado. Em uma das minhas incursões, notei algo assustador. As pessoas que Hugo tinha reunido não pareciam estar lá por livre e espontânea vontade. Alguns pareciam muito emagrecidos. Outros pareciam drogados ou completamente desconectados da realidade. Eu já os tinha visto antes, mas de uma forma ou de outra, eles não pareciam tão vazios. Numa noite, decidi entrar. Com discrição e prendendo a respiração, deslizei por uma das janelas traseiras, que estava ligeiramente aberta. O interior da mansão era luxuoso, mas decadente. Paredes decoradas com arte antiga e móveis elegantes, mas com um ar sombrio. Minha pele se arrepiou a cada passo que eu dava, como se o lugar estivesse imbuído de uma tensão palpável. Continuei por um longo corredor até chegar a uma sala que parecia um pequeno estudo. Havia algo que eu não queria ver. Em uma caixa de vidro, uma estranha coleção de figuras humanas. Elas não eram estátuas ou esculturas, mas pessoas. Estavam imóveis, como se fossem peças de um museu macabro, mas não estavam mortas. Seus corpos eram rígidos, mas eles respiravam, tremiam. Meu corpo inteiro congelou quando percebi o que estava olhando. Hugo estava colecionando pessoas, não no sentido convencional de ter objetos raros, mas no sentido mais obscuro da palavra. Ele os mantinha cativos, usava-os como objetos em sua coleção. Ele os sujeitava a um controle absoluto, sem liberdade, sem vontade própria. Eu me senti mal ao perceber que tinha caído na armadilha da sua fachada de colecionador de arte. Saí rapidamente, com o coração batendo forte. No entanto, antes que eu pudesse escapar da mansão, algo me parou. Eu senti uma pressão no ar, como se estivesse sendo observado. Virei-me e vi Hugo parado na entrada do corredor, olhando fixamente para mim. Seu rosto não demonstrou surpresa nem raiva, apenas uma calma aterrorizante. Ele não disse nada para mim, mas sua presença me esmagou. Naquele momento, soube que estava em perigo. Não só pelo que tinha descoberto, mas porque me tornará parte daquela coleção. Um pensamento aterrorizante cruzou minha mente. Eu seria o próximo a me tornar parte do seu museu macabro? Eu estava preso no mundo dele, e não sabia como escapar. Mas algo mudou naquele instante. Hugo, ao que parecia, não era tão imbatível como eu pensava. Quando me aproximei dele em um ritmo lento, algo em seu olhar mudou. Pela primeira vez, vi um toque de insegurança em seus olhos. Talvez fosse o fato de que ele não era mais apenas um colecionador com seu valioso objeto. Talvez ele tivesse cometido um erro ao não me levar mais a sério. Com aquela pequena lasca de dúvida em seu comportamento, decidi que aquela era minha chance de fugir. Corri sem olhar para trás e finalmente encontrei uma maneira de alertar a polícia. Hugo foi preso e sua terrível coleção foi desmantelada. O que começou como uma simples curiosidade sobre um homem rico acabou revelando o pior pesadelo possível. Uma mente doente que coletava pessoas como se fossem obras de arte. Agora, enquanto tento retornar à minha vida normal, uma pergunta continua assombrando minha mente. Quantos desses objetos ainda estão escondidos em algum canto do mundo? Não sei em que ponto comecei a me perder nessa escuridão, mas o que começou como algo inocente, a curiosidade,
se transformou em um pesadelo do qual eu não conseguia acordar. Talvez tenha sido o desespero por algo novo, por algo diferente. Ou talvez tenha sido a necessidade de entender o que os outros não ousaram explorar. De qualquer forma, agora me encontrei infiltrado no coração de algo muito mais escuro do que eu imaginava. Um culto misterioso. O primeiro passo foi fácil. Todo culto tem sua fachada, seu rosto público. Aquele rosto que ele mostra para o mundo para atrair aqueles como eu, que estão procurando respostas ou simplesmente querendo escapar do cotidiano. A informação veio através de uma fonte comum, um sussurro, um boato entre conhecidos. Ninguém sabia muito, só que estava lá, em um velho edifício afastado da cidade, onde as pessoas entravam e saíam no escuro. A fachada era inofensiva, uma igreja abandonada que havia sido restaurada com o estilo e arquitetura peculiares que, apesar de modernos, mantinham a sensação de um lugar esquecido pelo tempo. Ao redor, tudo parecia desolado, um mundo no qual o resto da cidade não se aventurava. Entrei no prédio sem muita expectativa. A atmosfera era enervante desde o início, como se algo estivesse prestes a acontecer, mas eu ainda não entendia completamente. Os membros do culto eram pessoas como quaisquer outras. Na verdade, pareciam calmos, educados e pacíficos. Embora seus trajes fossem simples e quase monásticos, seu comportamento não demonstrava nada fora do comum. O líder, um homem enigmático conhecido como guia, era o único que comandava uma certa presença. Seu rosto, severo mas sereno, parecia ter um poder hipnótico, algo que me perturbava mais do que eu gostaria de admitir. A voz dele, suave mas firme, enchia a sala com uma calma assustadora, como se as palavras que ele proferia pudessem perfurar as camadas mais profundas da mente humana. O culto operava sob uma premissa simples. No início, tratava-se de alcançar a verdadeira iluminação, um conceito vago que nunca foi claramente explicado, mas que, de alguma forma, parecia suficiente para atrair aqueles que a procuravam. Muitos dos membros pareciam estar na mesma situação que eu, agarrados à ideia de encontrar algo além da vida cotidiana, algo grande, algo transcendental. Todos pareciam dispostos a sacrificar seu tempo, seu dinheiro, em alguns casos, até mesmo sua liberdade para o que eles prometiam alcançar. Gradualmente, comecei a participar das reuniões e me tornei parte do grupo. As sessões noturnas foram as mais intensas, embora a princípio eu pensasse que fossem meditações ou ensinamentos filosóficos. Logo descobri que as coisas não eram assim tão simples. As luzes diminuíram conforme o guia começou seu sermão. A atmosfera mudou, e o que parecia inofensivo antes tornou-se opressivo, pesado, como se o ar em si estivesse permeado de algo sombrio. Às vezes, os membros não falavam uns com os outros. Em vez disso, apenas seguiam suas ordens, como se fossem programados para isso. Foi então que comecei a notar os rituais. Inicialmente, não eram nada mais do que murmúrios, orações e movimentos lentos. Mas, com o tempo, percebi que o que estava acontecendo naquela igreja era muito mais que uma simples cerimônia religiosa. As sombras projetadas nas paredes pareciam assumir vida própria, e as imagens que eu via começaram a ficar borradas, como se o tempo e o espaço estivessem sendo alterados. O guia não falava apenas de iluminação. Suas palavras estavam impregnadas de escuridão, de um desejo de transcendência por meios que eu não queria entender. Numa noite, durante uma das cerimônias mais longas, percebi o que estava acontecendo. Os membros do culto começaram a se posicionar em círculo, seus rostos cobertos por capuzes escuros. O guia, no centro, levantou uma mão, e um silêncio mortal tomou conta da sala. Foi então que ouvi o som de algo rastejando. No fundo da igreja, escondido na escuridão, havia algo se movendo. Não era um animal. Não poderia ser. A figura apareceu lentamente, como se o próprio solo a estivesse produzindo. Era uma forma humana, mas com movimentos estranhos, como se não pertencesse a este mundo. Meus olhos se arregalaram quando percebi o que estava vendo. A figura não andava, rastejava, planando em uma macabra e calculada coreografia. Os membros não se mexeram. O guia observava quase satisfeito enquanto a figura, que agora reconheci como uma pessoa, era arrastada em direção ao centro do círculo. Sua pele era pálida,
quase translúcida, e seus olhos pareciam vazios. Não era uma pessoa viva, mas também não estava morta. Fiquei preso entre esses dois estados, como uma vítima de um ritual tão antigo que minha mente se recusava a processar aquilo. O guia começou a recitar um mantra em voz baixa, e a figura que havia sido arrastada para o centro do círculo começou a se transformar. Seu corpo parecia se contorcer, como se algo estivesse tentando sair dele, como se a carne não pudesse conter o que nascia ali dentro. Os membros ao redor do círculo começaram a cantar, suas vozes entrelaçadas em um canto hipnótico enquanto o guia continuava sua invocação. Os sons intensificaram-se, e, no meio da escuridão, o ar ficou carregado com uma eletricidade palpável. De repente, a figura no centro da cerimônia deu um grito. Não era um grito humano, mas um som distorcido e retorcido que parecia vir das entranhas da terra. Eu vi como seu corpo começou a convulsionar, e de sua boca algo que não era humano foi lançado ao céu. O guia não demonstrou nenhuma emoção. Ele apenas continuou cantando enquanto os outros membros seguiam o ritmo de sua voz, como se estivessem testemunhando algo natural, algo esperado. Foi naquele momento que soube que o que estava vendo não tinha volta, que eu não conseguiria sair dali sem consequências. Meu coração batia acelerado, e uma sensação de pânico começou a me dominar. Eu estava no meio de um culto que praticava algo muito mais sombrio do que eu imaginava. Isso não era apenas um grupo em busca de poder ou iluminação. Eles estavam invocando algo que não deveria ser invocado. Escapei da cerimônia o mais rápido que pude, sem ser visto. Corri pelo corredor escuro da igreja, minha respiração ofegante e minha mente em caos. Senti meu corpo reagir por instinto, mas o terror que me dominava não pôde ser controlado. Eu não sabia o que fazer, para onde ir ou o que esperar. Só sabia que havia testemunhado algo que nunca deveria ter visto, algo que não poderia ser desfeito. No dia seguinte, encontrei uma maneira de alertar as autoridades. Eles chegaram à igreja. Embora não tenham encontrado o que eu testemunhara naquela noite, o culto foi desmantelado. O guia foi preso e alguns membros foram levados para investigação. Nunca soube exatamente o que aconteceu com os outros, mas me mantive o mais longe que pude. Hoje, enquanto escrevo estas palavras, tento esquecer o que vi naquela noite, mas não consigo. Às vezes, quando fecho os olhos, ainda ouço, por acaso, o eco daqueles murmúrios na escuridão e sinto um arrepio percorrer meu corpo. O que eles estavam realmente invocando? Que tipo de poder antigo e sombrio buscavam? Enquanto a polícia fechou a igreja e o culto foi erradicado, sei que nunca irei escapar completamente da sombra do que descobri. Pior de tudo, sei que, se eu me aproximar novamente das bordas daquela escuridão, não será fácil sair de novo. Um homem estranho, de meia idade, bateu à minha porta na quarta-feira à noite, por volta das 21 horas. Abri a porta. Tolice minha, eu sei, e coloquei a cabeça para fora, pois ele estava parado na minha garagem depois de bater. Perguntei, como posso ajudá-lo? Ele respondeu, senti que deveria passar aqui para ver como você estava. Repeti, ver como eu estava? Eu não te conheço. Você mora na vizinhança? Ele disse, sim, eu moro na vizinhança, apontando para o norte. Eu disse, ok. Houve um silêncio, porque eu realmente estava confusa sobre o motivo de ele estar na minha propriedade. Então ele disse, não estou tentando te assustar. Respondi, bem, você está, porque eu não sei quem você é e por que está aqui. Ele disse que achava que poderíamos conversar. Perguntei, conversar sobre o quê? Ele respondeu que não sabia. Então eu disse, senhor, acho que é hora de você ir embora agora. Ele apenas apontou para o ouvido, indicando que conseguia me ouvir bem. Nunca se aproximou para tentar escutar melhor. Repeti que era hora de ele ir embora. Ele saiu imediatamente. Liguei para meu pai, meu namorado, meu primo e para o pessoal da emergência. Os policiais nunca vieram à minha propriedade nem nada. Fui aconselhada pela família a instalar uma câmera Ring e iluminação adicional. Moro sozinha em um terreno de cerca de 4.000 metros quadrados, mas tenho vizinhos.
Instalei a câmera Ring na sexta-feira à tarde. O homem voltou. Na sexta-feira à noite, por volta das 19h16, ouvi um carro se afastando na minha garagem. Espiei pela janela do meu quarto e comecei a surtar porque vi o carro dele, mas não conseguia vê-lo. O vídeo ao vivo do Ring estava travando. Eu não sabia onde ele estava na minha propriedade porque não via sua sombra na porta do quarto. Liguei para o 190 imediatamente. Ele fez a mesma coisa e foi capturado pela câmera Ring. Tocou a campainha e se afastou da porta, com as mãos nos bolsos, esperando que eu atendesse. Eu não atendi, é claro, porque estava literalmente tremendo de medo e falando ao telefone com o 190. Nesse momento, eu olhava desesperadamente pela cortina quando ele caminhou até o carro e me viu olhando para ele pela janela. Ele entrou no carro e foi embora. Depois que desliguei o telefone com o 190, liguei para meus vizinhos e eles vieram imediatamente. Eles me deram uma pequena pistola. Ainda não possuo nenhuma arma de fogo. Nem preciso dizer que isso me deixou muito nervosa ultimamente. Nos últimos dias, fico ainda mais preocupada, porque não sei o que esse homem quer ou se ele vai aparecer de novo. Para quem estiver se perguntando por que abri a porta e parei para falar com ele, eu realmente pensei que ele estava confuso. Não sei por que abri a porta, talvez por sentir que estava tudo bem, já que ele não estava exatamente na minha porta. Ele pareceu confuso durante a nossa conversa, mas depois me dei conta de que isso pode ter sido uma manobra para me fazer sentir segura. Não mordi a isca. Isso aconteceu ontem à noite, por volta da 00h15. Eu estava na minha cama quando ouvi batidas frenéticas. Saí do meu quarto enquanto as batidas continuavam e ouvi uma mulher dizendo: "Por favor, me ajude", junto com um choro, mas fraco. Olhei para fora, mas não vi ninguém, e nenhuma outra porta estava sendo batida, apenas a minha, o que é estranho por si só. Além disso, eu estou no terceiro andar. Por que alguém subiria até o meu apartamento se estivesse em perigo? Acho que era uma gravação. Por quê? Se alguém realmente precisasse de ajuda, estaria batendo em todas as portas. Liguei para a polícia imediatamente, e o despachante me disse para não abrir a porta e perguntou se eu tinha uma arma. Já tinha ouvido falar dessa tática antes, embora seja um pouco diferente, já que, no meu caso, era uma gravação de choro de bebê. É simplesmente insano pensar nas estatísticas de sequestros por estranhos que geralmente resultam em assassinato. Além disso, estou farta de tentar pedir a empatia das pessoas. A polícia passou de carro. Eu os vi usando o holofote para olhar pelo complexo. Mas, até agora, não tenho ideia se alguém foi encontrado ou, por acaso, se alguém se feriu ou se a pessoa foi localizada. Mal durmo com todas as possibilidades, como essa pessoa me encontrou, onde me viu, quando me seguiu ou se mora neste complexo. Moro sozinha há 4 anos e tenho 10 anos de idade, ou 10 anos morando aqui. E não conheço muitas pessoas na minha área. Também não tenho família por perto. Será que eles estão me observando e sabem de tudo isso? Quer dizer, isso está me deixando louca. Fiquem vigilantes. Não caiam nessas táticas e saibam que nem tudo o que vocês leem na internet é mentira. Ouvi falar sobre isso há 1 ano e me pergunto: se eu não soubesse, teria aberto a porta. Onde eu estaria agora? Eu estaria viva. Este mundo está ferrado. Atualização às 14h57. Conversei com a gerência para informá-los sobre o que está acontecendo. Até agora, ninguém mais relatou algo semelhante para eles. Vou entrar em contato com a polícia novamente para obter uma atualização. Fui redirecionada para outra delegacia, mas não foram eles que responderam à chamada. Sei que leva um tempo para os relatórios serem registrados, então estou tentando ser paciente. Só quero saber se isso aconteceu com mais alguém. Encomendei uma câmera Ring e vamos buscá-la em breve. Pelo menos assim eu poderei gravar um vídeo deles, caso voltem, e isso me ajudaria a dormir melhor. Quanto a ser uma pegadinha, com certeza pode ser. Mas eu estaria mais inclinada a acreditar se acontecesse com outras mulheres no apartamento. Talvez tenha acontecido, mas elas não disseram nada. Por um lado, é uma brincadeira muito cruel com a qual eu não deveria me preocupar.
Por outro lado, alguém está me observando e tem algo sinistro em mente. É horrível pensar que alguém faria uma brincadeira elaborada como essa ou que coisas do mundo real aconteçam e que nunca imaginamos que poderiam nos acontecer. Com armas e aulas de autodefesa, vou fazer as duas coisas, mas ambas levam tempo e muito dinheiro. Não quero comprar uma arma barata sem treinamento. Isso não ajudaria muito. Será algo em que investirei meu tempo e dinheiro. Mas, por enquanto, tudo o que posso fazer é comprar uma câmera Ring e me manter atualizada com o departamento de polícia. Atualização às 20h30. Minha câmera Ring está instalada e funcionando. Me sinto muito mais segura sabendo que, se eles voltarem, posso pelo menos ter uma gravação deles. Sei que preciso falar com meus vizinhos, mas agora estou exausta por não dormir e ainda assustadíssima. Então, farei isso amanhã. Além disso, espero que o boletim de ocorrência seja registrado amanhã e que eu possa falar com o delegado sobre isso e ver se há alguma atualização. Saí do meu quarto por volta das 7h30 para pegar meu remédio. Eu tinha ouvido alguém remexendo na geladeira, mas presumi que fosse minha mãe. Acabei descobrindo que era um cara que eu nunca tinha visto antes. No começo, não fiquei nem um pouco preocupada. Presumi que fosse um amigo dos meus irmãos e que meu irmão estivesse lá fora fumando. O cara parecia super confortável em nossa casa, confortável remexendo na geladeira e servindo-se de uma pizza fria de 2 dias. Isso só confirmou ainda mais para mim que ele devia ser amigo deles. Eu estava conversando com ele enquanto pegava meu remédio, e ele me disse que estava procurando um molho rente. Ele procurava na geladeira, mas nossa garrafa de molho rente era nova e estava fechada, então estava no armário. Eu peguei para ele. Notando que ele tinha 2 fatias de pizza e a garrafa de molho rente sem prato, fui buscar um prato de papel para ele. Nesse momento, minha mãe desceu e me perguntou quem era o cara. Eu disse brincando: bem, provavelmente um amigo dos meus irmãos. Ao que o cara respondeu: esse é um nome que eu reconheço. Então eu disse: espera aí, você não era amigo dos meus irmãos? Nesse ponto, eu comecei a surtar, pensando: merda, que é essa? Eu comecei a me afastar um pouco dele, enquanto ele confirmava que realmente não conhecia meu irmão. Minha mãe desceu as escadas, dizendo que ele precisava ir embora, seguida logo em seguida pelo meu padrasto. O cara viu meu padrasto, e dava para ver a cara de merda. Eu estava surtando naquele momento e desviei o olhar do que estava acontecendo, enquanto me afastava. O cara tentou argumentar brevemente sobre ter sido expulso, dizendo que alguém o tinha deixado entrar. Mas ninguém tinha deixado. Meu irmão tinha saído 2 horas antes, e eu fui a primeira pessoa a entrar na cozinha. Então, expulsamos o cara. Ele não foi agressivo nem violento. Minha mãe e meu padrasto apenas disseram firmemente para ele ir embora, e eu fiz com que ele fosse embora. O cara saiu, mas notei que ele havia deixado uma mochila. Examinamos e encontramos a identidade dele, além de vários cartões, todos em seu nome. Não havia foto, mas tudo lá dentro estava com o mesmo nome, então presumivelmente era dele. Minha mãe ligou para o meu irmão primeiro para ver se ele realmente o conhecia, e ele não conhecia. Então, ligamos para a polícia, para o número não emergencial, para contar o que tinha acontecido. A polícia veio e nos pediu os detalhes. Eu detalhei tudo, já que fui a primeira a falar com o cara. A polícia perguntou se queríamos prestar queixa, mas dissemos que não. O cara claramente tem algo acontecendo, só queremos ter certeza de que ele receba ajuda e não invada a casa de mais ninguém. Em qualquer outro lugar, ele corre o risco de ser espancado ou baleado. A polícia encontrou esse cara, devolveu a mochila e entrou em contato conosco novamente. Confirmamos que ainda não queríamos prestar queixa. Eles nos disseram que, de acordo com o homem, ele se tornou morador de rua recentemente e não. Lembro-me dos eventos da noite anterior. Minha mãe acha que ele estava sob efeito de alguma coisa e estava se recuperando, por isso estava com fome. Minha mãe não quer que o cara acabe preso porque isso seria só uma ladeira abaixo. Eu, 27 anos, mulher,
Estava em casa completamente sozinha, dormindo na minha cama no meio da noite passada. Acordei com o som de alguém tentando empurrar a janela trancada do meu quarto. Eu não conseguia ver a janela porque ela ficava do outro lado do quarto, além do meu estribo, e eu estava deitada. Mas conhecia aquele som inconfundível da janela sendo trancada e o som de trepidação que ela faz, porque já fiquei trancada do lado de fora várias vezes e já tentei passar por aquela janela antes. Sentei-me para dar uma olhada e vi a silhueta escura de uma pessoa olhando pela janela. Deitei-me por um segundo, realmente confusa e cansada, e quando finalmente me dei conta do que tinha visto, sentei-me imediatamente. Eles tinham sumido. Tentei voltar a dormir, mas fiquei assustada pelo resto da noite. De manhã, pensei que pudesse ter sonhado, mas depois de ligar para todos que conhecia, dizendo que possivelmente poderia ter sido, ninguém sabia de nada. Ninguém estava na minha casa. Ninguém que eu conhecesse tentaria entrar pela janela do meu quarto no meio da noite. De qualquer forma, especialmente quando acho que essa pessoa nem bateu na porta da frente antes de tentar abri-la. Saí para investigar e ver se eu estava louca. Olhei para a janela e lá vi as marcas das mãos de quem estava tentando subir no vidro. Além disso, tinha chovido, então pude ver pegadas de sapatos enlameadas indo e vindo da minha janela. Não tenho ideia de quem eram ou do que queriam, mas estou tão feliz que minha janela estava trancada. Esta é uma história sobre uma época em que descobri que era mais ingênua do que pensava. Acho que todos nós temos algumas histórias assim de quando éramos jovens. Sou mulher. Quando tinha 20 e poucos anos, abandonei a faculdade e trabalhei em um call center por alguns anos antes de terminar meu curso. O lugar onde eu trabalhava pagava muito mais do que a maioria dos trabalhos de call center, embora tivesse uma rotatividade relativamente baixa e as pessoas permanecessem lá por muito tempo, desenvolvendo amizades com seus colegas de trabalho. Fiz amizade com um cara cuja mesa ficava ao lado da minha porque trabalhávamos no mesmo turno. Vou chamá-lo de Brad. Brad era 7 ou 8 anos mais velho que eu. Era casado e tinha uma filha. Nos demos bem imediatamente porque éramos cínicos e sarcásticos, e frequentemente nos considerávamos as pessoas mais sofisticadas em nosso call center, acreditando que muitos de nossos colegas de trabalho eram idiotas e bonzinhos. Estou tão feliz por ter superado esse modo imaturo de pensar, no entanto. Começamos a sair às vezes depois do trabalho, indo tomar cerveja. Brad morava na cidade vizinha, que ficava a cerca de 48 quilômetros de distância. O trânsito era sempre terrível na volta para sua cidade à noite. Então, às vezes, ele queria relaxar e desabafar enquanto esperava o trânsito diminuir. Eu ainda estava na fase em que beber em um bar era uma novidade, então ficava feliz em tomar cerveja depois do trabalho. Nunca me senti atraída por Brad. Na minha opinião, não éramos nada mais do que colegas de trabalho. Ele era casado e tinha uma filha, e eu não me sinto atraída por infiéis. Mesmo que Brad não fosse casado, a personalidade dele teria me impedido de sentir atração, porque ele podia ser muito irritante. Brad era muito insistente com suas opiniões. Ele estava sempre tentando me convencer a comprar livros, CDs e DVDs. Era o início dos anos 2000, depois disso, ele me importunava implacavelmente, perguntando o que eu achava. Ele sempre insistia que eu concordasse que qualquer coisa que ele recomendasse era melhor do que o que eu gostava. Isso pode não parecer grande coisa, mas era super irritante e totalmente invalidante. Não tínhamos o mesmo gosto, então eu nunca gostei das coisas que ele recomendava. Parei de aceitar coisas dele depois da segunda vez, mas ele ainda tentava me convencer a comprar livros e outras coisas, e fazia beicinho quando eu dizia que não estava interessada. A única outra vez que vi pessoas fazendo isso foi quando eu estava namorando, e também não gostei. Acabei sendo demitida por chegar 1 minuto atrasada do almoço ou por quebrar mais uma das regras draconianas e sem sentido do call center. Brad me levou para tomar umas cervejas no dia em que fui demitida, e eu esperava nunca mais vê-lo, nem a nenhum dos meus colegas de call center. Algumas semanas depois, porém, Brad me mandou uma mensagem num sábado à noite dizendo que tinha saído com amigos na minha cidade e que queria me encontrar para tomar umas cervejas. Eu disse que não, que estava em casa para passar a noite.
Ele me respondeu dizendo que tinha acabado de comprar um engradado de 6 cervejas e que estava indo para minha casa. Bateu na minha porta cerca de 1 minuto depois. Definitivamente, não sou o tipo de pessoa que aprecia visitas inesperadas. Amaldiçoei o fato de ter convidado Brad para a festa algumas semanas antes e dado meu endereço a ele. Não conseguia ver outra saída, então o deixei entrar e tomei algumas cervejas, enquanto ele tagarelava sobre vários colegas de trabalho nos quais eu não estava mais interessada. Comecei a me cansar por volta das 22h30 e pedi para Brad ir embora. Ele começou a fazer beicinho e a reclamar que era muito cedo e que não queria ir para casa ainda. Basicamente, tive que empurrá-lo porta afora. Depois disso, dei um sumiço no Brad. Recebia mensagens periodicamente nas noites de sábado que diziam apenas: "Você está em casa." Pior, eu dava uma passada rápida e parecia que seu carro tinha sumido. "Você saiu. Quer me encontrar?" Ele até bateu na minha porta algumas vezes quando eu estava em casa, e eu me escondi até ele ir embora. Ele nunca fazia isso quando trabalhávamos juntos. Eu não sabia por que ele estava tão interessado agora. Não sei por que ele era tão presunçoso e achava que aparecer na minha casa era aceitável. Fora isso, eu era solteira e ele presumiu que eu queria companhia. 1 ano e meio depois, parei de trabalhar com o Brad. Encontrei-o por acaso no centro da cidade. Eu estava almoçando com amigos. Ao voltar para o meu carro, o vi sentado sozinho do lado de fora de um café. Ele acenou para mim e acabei tomando um café com ele. Ele reclamou comigo por tê-lo ignorado e por eu ser tão jovem e não saber de nada. A culpa funcionou. Ele me convenceu a deixá-lo vir mais tarde com cervejas para um bate-papo discreto. Brad apareceu mais tarde naquela noite com um engradado de 6 cervejas e um livro ruim que um amigo dele tinha escrito e que ele disse que eu simplesmente tinha que ler. Desde o minuto em que chegou lá, tudo o que ele queria falar era sobre aqueles colegas de trabalho, o call center, que tiveram um caso e deixaram seus cônjuges um pelo outro. Essa era a fofoca quente que eu estava perdendo, já que não trabalhava mais lá. Mas eu honestamente não me importava porque não trabalhava mais lá. Mesmo assim, Brad não parava de falar sobre isso. Ele analisou tudo em detalhes, especulando sobre todos os diferentes aspectos do relacionamento dele, e como isso afetava seus filhos, seus ex-namorados e todo tipo de coisa que não era da minha conta. Me arrependi de tê-lo convidado. De alguma forma, a palavra orgasmo surgiu na nossa conversa. Brad aproveitou a oportunidade para dizer: "Quando foi a última vez que você teve um orgasmo que foi dado a você por outra pessoa?" Todo o ar saiu do quarto. Agora eu entendia porque ele queria tanto vir à minha casa. Por algum motivo, eu achava que ele não era esse tipo de pessoa. Que idiota eu. "Você precisa ir embora?" Eu disse. "Eu estraguei tudo." Ele respondeu. "Eu não quis dizer nada com isso. Eu só estava pensando. Você precisa ir embora?" Repeti. Você não está realmente brava, está?" Ele perguntou com uma expressão de surpresa. Fui até a porta da frente e abri. "Sai agora. Não me ligue. Não me mande mensagem. E não apareça aqui com cervejas. Saia." Ele continuou a me encarar. "Nossa, você está realmente brava." Eu apenas o encarei de volta. Ele deu de ombros e pousou a cerveja. "Ok, chefe." Ele caminhou lentamente até a porta, ainda com uma expressão incrédula no rosto. Assim que cruzou a soleira, virou-se para me olhar novamente e começou a dizer algo mais, mas eu fechei a porta na cara dele. Ele ligou imediatamente e me deixou um longo correio de voz, que eu não ouvi, e continuou com mensagens de texto e mensagens de voz periódicas nas semanas seguintes, bem como um convite para uma festa de Halloween que ele e a esposa estavam dando. Eu o teria bloqueado, mas isso foi antes de você poder fazer isso facilmente. Nunca mais falei com ele. E quando ele tentou me adicionar nas redes sociais, eu o bloqueei. Eu sei que isso não é assustador da mesma forma que ser seguido até em casa por um estranho é assustador. E Brad não ficou agressivo e foi embora quando eu pedi. Mas poderia ter agido de forma diferente. Ele estava na minha casa e ninguém sabia que ele estava lá. Ele se convidou e apareceu na minha casa por meses, mesmo eu tendo ignorado. Ele não respeitou meus limites quando pedi para ele parar de me contatar. E eu não sou uma pessoa que flerta.
Eu não o enganei nem o fiz pensar que eu estava interessada nele, a não ser por termos conversas sobre livros, filmes e outras coisas. Eu pensei que éramos amigos, já que ele achou que íamos ter um caso. Espero que a esposa dele tenha deixado o idiota dele. Isso aconteceu há cerca de 4 anos. Meu pai trabalha à noite, então fico sozinho em casa até umas 2h30 da manhã na maioria dos dias. Moramos em uma área bem tranquila, onde as pessoas costumam ficar nas suas casas. Certa noite, por volta da 1h da manhã, bateram na porta. Quando olhei pelo olho mágico, vi uma jovem com um carro estacionado perto do meio-fio em frente à minha casa. Atendi, e ela parecia muito jovem, talvez 15 ou 16 anos, só que parecia ainda mais nova. Resumindo, ela parecia ter apenas a idade mínima para dirigir. Ela me disse que estava com problemas no carro e perguntou se eu poderia dar uma olhada, talvez dando uma paradinha no carro dela. Naquela época, eu não dirigia nem tinha carro próprio. Meu irmão entende muito de carros, então eu não ajudei muito, mas me ofereci para ligar para alguém, caso ela precisasse da AA ou de um guincho. Ela recusou, mas continuou insistindo para que eu verificasse as luzes do painel para ver se estavam normais. Nesse ponto, eu simplesmente não queria estar lá fora com uma estranha, então educadamente informei que seria de pouca ajuda porque não tinha nenhum conhecimento de carros. Voltei para dentro, mas continuei olhando pelo olho mágico. Ela abriu a porta traseira, sentou-se no banco de trás e o carro partiu. Isso imediatamente me deu um aperto no estômago e me deixou extremamente assustada. Fiquei meio perturbada, pensando qual era o verdadeiro motivo para ela se aproximar da minha casa. Quem estava dirigindo? Aquilo tudo me deixou confusa e assustada. Passei os dias seguintes um pouco nervosa porque tinha medo de que eles voltassem, sabendo que havia alguém lá ou que eu estava sozinha. Também penso naquela garota e em quem ela realmente era. Gostaria de ter uma campainha com vídeo na época para poder descobrir se ela foi vítima de algum tipo de problema. Não sei. Ainda me incomoda muito e é assustador pra caramba. Eu sou uma mulher de 28 anos e moro em um pequeno condomínio aparentemente seguro, mas não tão esteticamente agradável. Meu parceiro, um homem de 30 anos, trabalha na polícia. Então fico sozinha em casa muitas noites durante a semana. Há alguns meses, adotamos um cachorro pequeno. Como trabalho remotamente, frequentemente levo nosso cachorro para passear pela vizinhança para ele se exercitar e para ajudar no treinamento do pinico. Moramos na vizinhança há vários anos, mas normalmente não andamos muito por aqui. Por isso, não conhecemos muitos dos nossos vizinhos. Agora que saio mais, estou começando a conhecer alguns vizinhos. Normalmente, é apenas um olá de passagem, mas agora falo com alguns com frequência. Todos parecem inofensivos e amigáveis, exceto um vizinho a quem chamarei de Bob, que tem aproximadamente 50 anos. Um dia, eu estava passeando com meu cachorro. Ao passar por Bob, que fazia jardinagem, ele me parou e disse que eu tinha um cachorro fofo. Ele continuou me contando sobre seu tempo no exército, como treinava cães, que foi baleado e tinha restos de sangue atrás do coração, entre outras histórias. Embora estranho, ele parecia amigável o suficiente. O que pensei que seria uma conversa de 5 minutos se transformou em 90 minutos de eu sorrindo, acenando educadamente com a cabeça e me afastando lentamente. Vou tentar recontar a conversa de memória, mas é difícil porque Bob estava em todos os lugares e suas histórias não eram nada coesas. Embora específicas, eram muito exageradas e embelezadas. Por isso, não darei muitos detalhes por questões de identidade. Basicamente, ele continuou falando sobre o quão rico e importante ele é, junto com sua família, embora more em um trailer. Disse que é tão importante que tem todos os gabinetes presidenciais na descagem rápida, que o governo o enviou ao redor do mundo para realizar missões ultra-secretas, que sua família escapou de assassinatos e que isso foi varrido para debaixo do tapete pelo governo. Até mesmo pesquisar seu nome no Google, segundo ele, faria com que a autoridade fosse enviada à sua porta para interrogatório.
Ele disse que trabalhava na construção civil e fazia trabalhos de alvenaria para várias celebridades, e que ainda anda com muitas delas. Disse que fala 7 línguas, é faixa preta em artes marciais e luta com jacarés. Pediu para eu sentir os músculos do seu braço e levantou a camisa para me mostrar suas cicatrizes. Eu poderia continuar falando sobre todas as loucuras e coisas incoerentes que ele disse. Nesse ponto, atribuí tudo aos devaneios de alguém que não está bem mentalmente. Ele mudou de assunto quando perguntou se meu pai é policial e mora aqui na rua. Certo. Queria não ter cometido o erro de dizer sim. Como mulher, pode ser difícil estabelecer limites com pessoas assim, por medo de confronto ou de que as coisas piorem. Bob prosseguiu me contando como seu filho, que aparentemente estudou no ensino médio comigo e com minha parceira, não se dá bem com ela. Ele disse que acha que isso tem a ver com minha parceira e a mãe do filho dele, como Bob disse. Para contextualizar, minha parceira e eu somos namorados do ensino médio e nunca conversamos de verdade com o filho de Bob, já que ele estava em uma série diferente da nossa, e certamente não falamos com ele desde a formatura. Nenhum de nós conhece a mãe da criança. Bob também começou a fazer comentários sobre meu cabelo, que é ruivo, cor que costuma ser fetichizada. Pediu para eu tirar meus óculos de sol para que ele pudesse ver meus olhos. Disse que eu lembrava de uma antiga vizinha que ele tinha e também disse que eu lembrava da filha dele. Ele ficava dizendo: "Você é uma garota bonita e me lembra da minha. Insira o nome da filha do Bob aqui." Ponto. Depois, começou a me contar sobre todas as mulheres com quem dormiu e como já foi a tribunal para mais de 50 testes de paternidade, perguntando se poderia ser meu pai. Eu não sou daqui, e meus pais estão juntos há 33 anos, sem possibilidade de o Bob ser meu pai. Tenho certeza de que estou deixando um monte de coisas de fora, mas você entendeu. Finalmente consegui escapar, terminei minha caminhada e fui para casa. Isso aconteceu há cerca de 3 semanas, e eu não saio mais para passear com meu cachorro. Levo para um parque ou para a casa de um amigo. Desde então, Bob veio à minha casa e bateu na minha porta 3 vezes. A última vez foi hoje. Obviamente, não atendi a porta nas 3 vezes. Nas últimas 2 vezes, meu parceiro não estava em casa. E hoje ele estava dormindo porque trabalha no turno da noite. Sinceramente, estou um pouco assustada e não sei o que fazer. Meu plano era continuar ignorando, mas tenho medo que a situação piore ou que eu encontre lá fora, já que ainda preciso levar meu cachorro para ir ao banheiro. Minha mãe quer que meu parceiro vá falar com Bob para entender qual é o problema dele ou o que ele quer, mas acho que isso seria uma má ideia. Por favor, me digam o que vocês acham. Vocês acham que ele é inofensivo e um pouco instável mentalmente? Ou devo me preocupar? Atualização. Pesquisei sobre ele no site do cartório do nosso condado. Nossa! Ele tem uma longa ficha criminal que remonta aos anos 80 até os dias atuais. Começou com infrações de trânsito, direção imprudente, desrespeito a placas de pare, etc. Mas rapidamente evoluiu para posse e tráfico de metanfetamina e cocaína. Várias acusações de solicitação de prostituição, 2 acusações de sequestro e muitas acusações de agressão, agressão agravada com arma letal, furto qualificado de armas de fogo, roubo com arma de fogo, violência doméstica e violação de medida protetiva. E isso foi tudo o que consegui ver antes de ter que parar. Cheguei a pensar que talvez estivesse olhando para a pessoa errada, mas confirmei o nome completo e a data de nascimento. Então, vou investigar mais um pouco.